eu já estou há um bom tempo falando sobre esse coronavírus. Eu já estou, desde janeiro, falando e printando tela desse coronavírus por aqui, certo? Então, a partir daí, eu trago uma linha de estudo dentro do processo da medicina tradicional chinesa, mas eu não vou nem falar disso mais. É sempre dentro do processo por Fabrício Borges. Por quê? Porque eu estudo isso há muito tempo. Medicina chinesa, acupuntura. Tenho 11 livros escritos, inclusive. Então, e 45 cursos online, tá? Então, a partir daí, eu quero dizer a vocês que o grande problema desse vírus não está no pulmão. Não está no pulmão. Nesse momento está, obviamente. Mas vocês têm que saber que apenas 4% da população vão sofrer consequências maiores. E essas consequências são consequências de morte, obviamente, para quem é um grupo de risco. Esse grupo de risco são pessoas idosas, acima de 70 anos, que têm ou possuem hipertensão e diabetes. Esse é o grupo mais de risco. Esse é o pessoal que tem que ficar em casa mesmo. Se a senhora mora sozinha e está me assistindo, não se preocupe. Eu com certeza, se a senhora estiver precisando, eu com certeza arrumo alguém para conversar com a senhora o dia inteiro. O que não falta é gente querendo conversar. Entende? Mas não saia de casa. Então, existe um grupo de risco. Esse grupo de risco, ele foi fabricado, ele foi produzido, por quê? Porque o vírus, o coronavírus chinês, o vírus chinês, ele vai adentrar a sua estrutura, ele vai adentrar a sua estrutura física para poder impregnar-se na região pulmonar, ali nos cílios pulmonares e também nas células mucosas do pulmão, e ali ele vai se fixar por conta de um receptor quer dizer, vai haver uma fixação por conta de um receptor capaz de inibir a produção de hormônios que são estabilizadores cardíacos. Então você tem um hormônio chamado angiotensina 2 que fornece ou necessita de um receptor com o mesmo nome. Então existe um receptor chamado angiotensina 2 na estrutura pulmonar recebendo de braços abertos o vírus. E quando ele abre as pernas para esse vírus, ele deixa de sinalizar para o hormônio o que é necessário. Então vai haver uma descompensação vasopressórica, e essa descompensação vasopressórica oferece de cara uma queda de uma imunidade que já está comprometida. Por quê? Porque esse senhor e essa senhora que tem problemas de pressão, que tem problemas cardiovasculares, na minha humilde opinião, foram contaminadas pelo H1N1. Porque se você for estudar o H1N1 de 2009, e se você lembrar do de 2002, da SARS de 2002, você vai ver que o público-alvo desses vírus, que são todos da família coronavírus, do capeta da China, entenderam? Coronavírus é chinês, sim. Então, se você for estudar e saber, você vai ver que existem públicos-alvos específicos e consequências específicas. E, na minha opinião, existe um público, uma linha, 4% vai morrer, mas existe uma linha predisposta simplesmente porque esse coronavírus, juntamente com o MERS, que é o bosta do coronavírus da Arábia Saudita não, do mundo árabe, que também saiu da mesma cepa de morcegos de Yunnan, tá? Saíram da mesma cepa. Esses vírus, eles usam um receptor cardíaco no pulmão para se estabelecer. E esse receptor cardíaco, repetindo, chamado angiotensina 2, ele diminui a sua atividade para o que é necessário, que é, logicamente, o hormônio angiotensina, que é um estabilizador. Claro que existe um ciclo hormonal, angiotensina, renina, adrenalina, existe toda uma consideração. Contudo, ele vai desequilibrar e às vezes até tirar o efeito da medicação. Então vai haver um descontrole, a imunidade vai tentar agir e não vai conseguir. O mesmo acontece com os diabéticos que não possuem capacidade por conta de uma insulina, um déficit insulínico, eles não possuem capacidade metabólica de fabricar ou produzir
hormônios e agentes imunológicos específicos ou especializados. Então, essas duas patologias numa pessoa de mais de 70 anos, com uma energia ancestral já comprometida pelo aspecto tempo, estarão fazendo efeito com muito mais força. Gente, a live é só aqui, tá? Não é no YouTube. À noite é no YouTube também, tá? Agora é só aqui. Então presta atenção. Pessoas idosas, fiquem em casa. Se vocês quiserem assistir os seus netinhos, assistir formaturinha deles, assistir eles andando de carrinho ou andando, não sei o que lá, fiquem em casa. Não acredite no Drauzio Varela. Não assistam Globo, pelo favor. Não assistam Bandeirantes. O momento agora é de ficar quieto. Vai assistir outras coisas. Aproveite para variar um pouco. Entende? Uma outra situação que é importante agora vocês entenderem. Existe uma condição que é o que está perturbando os nossos médicos, os cientistas, que é o seguinte, 74% dessa bosta do coronavírus chinês é assintomática. Por quê? Porque a sua imunidade tão forte resiste contra a instalação do vírus. Mas aí é que está. O que acontece? A Maria está falando que pega pela mucosa, não pela respiração. Sim, mas vai pelo pulmão, né? Vai pro pulmão. Ele tem afinidade pelo pulmão, entendeu? É pela mucosa da narina, pela mucosa. Se você espirrar, você vai estar eliminando o vírus por partículas por gotículas, né, para uma outra pessoa, que vai pegar pela saliva ou vai pegar respirando, né? Depende muito da forma e até mesmo, gente, isso aí que é complexo demais para mim, porque hoje eles estão vendo que existem formas de contaminação diferentes daquelas do começo. Entende? Quer dizer, a gente estava lá falando há 10 dias atrás de um vírus pesado que fica em superfície e passa 10, 12 horas dentro da superfície de metal. Quero aqui deixar registrado que a Fiocruz, ela não desmentiu, ela não falou que essas informações são mentiras, ela só apenas disse que aquelas informações, ou essas informações que eu estou aqui dizendo, não saíram da Fiocruz, ponto. Mas existe um artigo alemão, tá, que já fala sobre isso tranquilamente, então assim, para mim é um fato. Contudo, agora voltando à ideia, presta atenção. Esse coronavírus, ele tem um processo de ele pode ser assintomático. Então você tem um coronavírus, você tem um vírus chinês com uma identidade pronta para atacar o seu sistema pulmonar. E o sistema pulmonar, ou o sistema respiratório, ou o seu pulmão, estará apto a recebê-lo por um processo de afinidade, que eu não vou explicar aqui com detalhes, vou deixar esses detalhes mais para o pessoal ali do Masterclass. Por quê? Porque são detalhes que envolvem muita questão da acupuntura, e aqui eu quero deixar um recado sobre a imunidade. Então, a questão desse coronavírus, ele é assimilado, e vai para o seu pulmão, ali ele adentra e despeja uma carga virótica. A primeira linha de defesa que você tem pode combater esse vírus, a sua defesa está boa, a sua imunidade é boa. O jovem, o bolzão, não é o maconheiro não, o maconheiro está fudido, porque ele pita esse trem e fica, é praga do maconheiro, eu enfio o dedo no meu olho aqui. O maconheiro, ele pita a maconha dele e passa pro outro, aquela saliva desgraçada. Sabe assim? E ele tá achando que ele tá... Não, paz e amor. Nesse trem não tem vírus, não. Esse vírus é do Bob Marley. Entendeu? Sabe assim? O maconheiro. Você tá ferrado, maconheiro. A maconha acabou. A fronteira tá fechada, maconheiro. Você vai ter que fumar moxa. Entende? Então, o jovem, o que ele tem que fazer? Ele, por ser mais forte, e alguém tem que sair de casa para comprar comida, vai ele, esse preguiçoso barrigudo que tá aí de cueca até agora. O moleque, presta atenção. Eu sei que não é maconheiro, o maconheiro tá ferrado. O maconheiro tá ferrado, porque a imunidade dele é baixa. Então, ele fica em casa também. Ô, maconheiro, fique em casa. Mas você tá ferrado. Como é que você vai fumar maconha dentro de casa com seu pai e sua mãe? Ferrou. Tá fudido. Bem, bom que vai dar uma sarada, melhorar.
Agora presta atenção, moleque, tá aí, ô seu barrigudo. Ô seu barrigudo. Gente do céu. Eu não vou discutir com vocês maconhados aqui não, gente. Gente, vocês podem fumar maconha do jeito que vocês quiserem. Tô preocupado com o que vocês dão. Isso aqui é uma sátira. É uma forma de brincar. Você pode fumar maconha do jeito que você quiser. Eu já fumei maconha. Se prestasse, eu tava fumando. Não presta. Então, deixa eu falar o que eu quiser. Preocupa não, moço. Preocupa não. Depois não. E outra, não se preocupe. Você tem... Agora, aliás, não, se preocupe. Se preocupe. A maconha diminui a imunidade, tá? Então, vamos lá. Aí... o barrigudinho chegou. Aí, esse barrigudo tá aí... A imunidade dele é boa, porque ele é barrigudão, tá cheio de energia, cheio de glicose na barriga. Ô filho de uma peste, você que tem que buscar a comida. Só que você põe uma máscara na boca, filho de uma peste. Põe uma máscara na boca pra buscar a comida pra sua avó. Não deixa sua avó ir buscar. Sua avó tá lá, lindona, com os músculos fortes, você tá aí nessa barriga velha de chope. Por quê? Porque você é preguiçoso. Agora você vai levantar, porque quarentena não é férias, barrigudo. Quarentena não é férias. Ok? Seu barrigudo preguiçoso. Ok? Quem é maconheiro não sai de casa. Porque tá com imunidade baixa. Ora, maconha baixa imunidade. E outra, o seu pulmão, maconheiro, está suscetível. Por quê? Porque você põe calor no seu pulmão o dia inteiro. O calor gera um processo inflamatório. O calor gera um processo inflamatório que vai deixar você mais suscetível. Eu tô falando sério. Eu estou falando sério. Ok? Então vamos lá. Diante desses fatos que eu estou aqui colocando, nós temos uma primeira linha de defesa que estará sendo utilizada para... é brincadeira. Para combater o coronavírus. Tá? Existe uma primeira linha de defesa. Mas aí é que está. Se essa sua primeira linha de defesa não estiver saudável, o coronavírus, esse vírus chinês desgracento, ele vai dissolver esses linfócitos, cara. Isso que é o grande problema, que o povo, que a gente tá ali perturbado. Por quê? Porque você tem uma linha de defesa boa, ainda não é o Haiti, André. Eu vou até explicar depois sobre isso, mas você tem uma linha de defesa boa e o coronavírus entra, ele se liga à angiotensina 2, adentra a estrutura pulmonar e vem a sua linha de defesa. Você vai lutar contra ele. Vem cá, seu chinês vagabundo. Eu vou te matar, seu presidente comunista safado. E você vai pra cima dele. O linfócito T. Só que aí ele tem uma artimanha que os morcegos foram provocados a criarem isso. Os morcegos foram provocados. E eu provo isso aqui. Entendeu? Foi criado sim. Ah, não foi criado em laboratório. Óbvio que não foi criado num laboratório cheio de pipeta, de coisinha. Um laboratório natural, jovem. Vai pesquisar sobre as montanhas. Vai pesquisar sobre as cavernas de calcário de Yunnan. Vai lá, pesquisa lá, vai lá. Então, esses morcegos desenvolveram uma forma de contaminação filha da mãe. Por quê? Porque ele adentra e ele, quando você vem com o linfócito T em cima dele, você que tá aí com 50, 60 anos e você tá bem, você vem com o linfócito T em cima dele, ele dissolve os seus linfócitos e ele leva essa carga viral lá pra dentro. E às vezes, ele não vai te dar sintoma pulmonar. Ele vai te dar uma coriza, ele vai te dar uma tosse seca, mas não te dá sintoma pulmonar. Por quê? Porque essa carga viral entra, é a minha opinião agora, tá? É uma opinião de um acupunturista e de um curioso estudante louco que fica aqui em quarentena. Presta atenção. Essa carga viral, como ela tem uma afinidade com o pulmão, ela vai ser desembocada no intestino. E ela vai ficar ali, filha da mãe. Ela vai ficar ali, silenciosa, porque ela não dá sintoma. Pra quem não sabe, entre 2009 e 2019, o 2009 houve o H1N1, que também foi plantado. Eu tava na China, tá? Também foi plantado. Em 2012 houve a MERS. A MERS, a gripe aviária do Oriente Médio foi provocada pelos mesmos morcegos de Yunnan. Tá? Só que, para quem não sabe, em 2017, 2018, houve uma gripe animal na China que matou um monte de vaca e um monte de porco, para quem não sabe. E como que essa bosta desse coronavírus matava esses animais? Dando diarreia.
dando diarreia. Então, a cepa, o coronavírus 19 chinês, obviamente que é chinês, todos os coronavírus são chinês, ele é filho do coronavírus da vaca, que dá diarreia. E eu quero dizer a vocês, eu fiz um raciocínio na primeira aula do Masterclass, que o pessoal já tá ali, já tá tratando todo mundo, tá bem legal. A questão é, existe uma afinidade muito grande entre o coronavírus, a identidade do coronavírus e a identidade do povo chinês. Vocês acham que na China... Vocês já pararam para pensar como é a vida de um chinês na China? É um sofrimento danado, galera. Eles ganham $30 por mês, trabalham 16 horas, não tem condição nenhuma de trabalho, não há ali uma proteção para o trabalhador. Se o senhor faltar ao serviço, o senhor não vai voltar no outro dia, porque ou você vai preso, ou você é mandado embora, e você tem que voltar para sua vila, vai voltar a comer escorpião. Você vai ter que voltar a comer escorpião, caralho. Então você tem que obedecer. Ô, minha querida, se você não sabe, na China, você recebe $30 por mês. Se você engravidar, você tá ferrada. Você acha que você vai ter 6 meses de licença maternidade? Não, querida, não. Ô, querida, não. É trabalho escravo, galera. Então, a partir daí, eu tenho que começar a entender que a identidade do povo chinês, na minha visão, eu estou aprofundando um pouco mais, está incutida dentro desse vírus, que vai chegar pra gente causando o quê? O que esse vírus está causando? O que esse vírus está causando? Esse vírus está causando isolamento, que é o que eles vivem. É o que eles vivem lá na China. Eles são isolados. Quando eu fui na China, há 10 anos atrás, a primeira vez, eu tenho 1,81 m, sou loiro, só não tenho olho verde. Eu era um artista de cinema, você tem que ver. Todo mundo queria tirar foto comigo, só que na época não tinha celular, tinha aquelas máquinas 5.1 pixels. Tirei foto com o mundo inteiro lá. Por quê? Porque eles nunca tinham visto um estrangeiro tão descachelado igual eu. Eles ficavam... Olha tanto que ele é esquisito, entendeu? Claro que eu não entendia nada, mas traduzir lá pra mim. Entendem isso? Entendem? Então, nós estamos assimilando algo que a bosta está agora. A Dani falou uma coisa extremamente essencial. Você sabe qual que é a principal e mais simples definição do socialismo, do comunismo, que tem gente aí que gosta? É a união dos poderes político e financeiro e militar. Uns 3 num só. Quando você tem uma democracia, quando é oprimido pelo capitalismo econômico, você corre e vem cá e processa a empresa. Os caras tá aqui mexendo o saco, passando a perna em mim, igual a Vivo. A Vivo não para de me ligar. No meio da quarentena, a Vivo me ligando. Você quer comprar plano? Plano caralho! Eu quero que você suma da minha frente. Então o que eu tenho que fazer? Processar a Vivo. Isso é uma democracia. E num socialismo, comunismo, o que você tem? Um aparelhamento. A Vivo te liga e você não tem pra onde correr. Do mesmo jeito, o governo vem. Eu não gosto do governo. Aí você tá achando que o governo tá ruim, o que você faz? Você pega e compra. Você vai lá numa empresa grande, fala, eu tenho uma ideia boa, eu sou um cara muito bom, minha cabeça é boa demais, o governo tá me pressionando, eu quero fazer diferente. Financia minha campanha. Aí a empresa, não, você é um cara bom, você tem aí 7 seguidores, 10, eu vou financiar a sua campanha. Aí então o que você faz? Você está sendo oprimido pelo Estado, você vem no capitalismo e pede ajuda. Ou começa a ser oprimido pelo capitalismo, você vem aqui no Estado e pede ajuda. Então você vive numa democracia, você tem a quem recorrer. Seja que na China tem alguém para recorrer, vocês sabem o que aconteceu com os dois? Vocês sabem o que aconteceu com os dois repórteres? Você sabe o que aconteceu com os dois repórteres que denunciaram o coronavírus? Vocês sabem disso? Gente, eu não estou discutindo o Brasil. Tá? Eu não vou discutir política aqui com vocês. Eu não discuto política. Eu estou informando o que eu sei. Tá? Não discuto política. Então, os 2 repórteres sumiram. Tá? Então, voltando aqui ao intestino. Então, essa primeira linha de defesa, os linfócitos T, eles podem ser dissolvidos e eles vão parar esse coronavírus, a carga virótica, no seu intestino. A bosta tá aí agora. Por quê? Porque quando ele vai para o seu intestino, ele é silencioso.
Agora estão vindo falar, agora parece que tem um médico da CNN, alguém falou ali atrás, que está falando que o vírus tem afinidade. Repete o que alguém falou da CNN, mas agora estão me trazendo artigos que eu estou falando lá no Masterclass. Quem for do Masterclass aparece aí para mim e confirma se eu estiver falando a verdade, ou se eu estiver mentindo também. Eu tô falando desse negócio do intestino há muito tempo. A minha preocupação não é agora. A minha preocupação não é nesse intervalo onde 4%, que é a média, vão morrer infelizmente. Não é agora. Não é agora. A minha preocupação é pós. Esse vírus ficará incutido na estrutura intestinal, brotando. Vum, vum. E sabe o que ele vai brotar? Olhem para mim enquanto é tempo. Sabe o que ele vai brotar? Ele vai brotar uma informação que vai ficar... Se a acupunturista falar para mim aí que isso é conspiração, teoria da conspiração, eu quero que ele me explique em 3 linhas o que é teoria da conspiração. Aí eu debato com ele. Mas se não, eu vou falar de medicina chinesa da forma mais escancarada possível, e pode ser para você ser mais... a melhor informação que você ouviu até agora. Presta atenção. Você tem um sistema energético que assimila a patologia ou a informação por afinidade. Quando você tem um sistema energético que assimila a informação por afinidade, você vai deixar aquela carga viral ali e ela fica vum, vum, mandando informação. Não te dá sintoma nenhum. Não te dá sintoma nenhum. E aí, o que vai acontecer? Preste atenção no que eu vou dizer. Você, sem perceber, vai começar a reclamar da vida. Sem perceber, você vai achar ruim tudo que a vida lhe apresentar. E como um morcego, você vai começar a enxergar preto e branco. Você se torna uma pessoa misantrópica. Aquela pessoa que, mundo cruel, mundo chato, pessoas, nada presta, o governo não presta, o meu carro não presta, o capitalismo não presta, o comunismo não presta. Entenderam? A gente vai começar a viver uma era onde a insatisfação estará presente para que, então, eu comece a entrar num processo de vitimização tão grande, mas tão grande, que eu comece a perder minha identidade. Eu quero que você que está aí me assistindo comece a repensar os seus autoconceitos no sentido de saber que a vitimização é uma patologia que abre brecha para depressão. E quando você começa com esse processo de vitimização, o seu vitimismo, ele te deixa refém. Ele te deixa refém. E esse processo de você ficar refém, você será facilmente dominado. E por que eu sou dominado? Porque eu paro de pensar por mim. Eu quero dizer e ser bem claro para vocês, com muita tranquilidade e sem brincadeira, estou agora falando muito sério. Eu respeito qualquer um que me traga uma opinião diferente da minha. Se você fuma maconha, eu te respeito. Eu brinco aqui para vocês abrirem um pouco a cabeça e descontrair, porque a situação é tensa. Se você é comunista, eu penso diferente de você, mas eu te respeito. Você aqui tem voz ativa, não para pregar o seu comunismo, mas você tem voz ativa para falar o que você pensa, mas eu não sou obrigado a concordar com a sua voz. Se você pensa diferente de mim, não há problema, eu não vou brigar com você. Se você quer me denunciar para conselho, não sei o que das coisas, não há problema, eu não incomodo com isso. Se você quer me processar, não há problema, eu não me incomodo, estamos numa democracia. O que nós temos que entender é que nós estamos vivendo um período de incubação de um vírus que já vem sendo construído desde 1960, mas na Guerra do Ópio esse vírus já tiveram notícia dele, 1838, tá? Mas vamos lá, focando, voltando. Então, quando você tem um vírus que tem uma afinidade pelo seu sistema respiratório e o seu sistema respiratório tem como acoplado o intestino, é ali que mora o problema. E aí, na minha visão, eu vou buscar dentro do que eles estão noticiando, eu vou buscar dentro do que eu estou estudando e vejo, cadê o intestino? Não tem problema intestinal.
Não tem. Estão aparecendo agora alguns artigos e alguns médicos falando. Contudo, prestem atenção. Esse vírus, ele é assintomático. Eu posso estar com ele agora. O que eu quero alertar vocês é que, se eu estou com ele e não tenho sintomas, eu terei alguma coisa. E esse alguma coisa é uma reclamação, é uma ruminação, é um processo de insatisfação tão grande que quando a quarentena passar, eu vou achar que isso é normal. Porque o isolamento vai fazer isso comigo. O isolamento vai fazer isso comigo. Então eu estou dizendo no meu Masterclass, estou dizendo aqui nos posts, estou dizendo, a minha preocupação não é com os sintomas de hoje que matam, infelizmente matam mais 4% da população. A dengue mata mais. Ok, nós temos que ser analíticos, nós temos que ter números. E os números mostram que esse bosta desse coronavírus chinês não é mortal, mas ele é emocionalmente degradante. Ele vai liberar na gente algumas informações, isso é um fato para mim, eu vou provar daqui a pouco, que nós estaremos criando sequelas emocionais e a insatisfação virá. E a depressão, meus amigos, chega. Quando a depressão chega, nós estaremos equiparados com o povo chinês. O povo chinês não pensa, eles não podem pensar. Ali quem fala alguma coisa, ali quem fala e pensa alguma coisa, morre. Então a vitimização aparece porque existe uma essência energética chamada Po, constituída pelo elemento, que constitui o elemento metal, que é a nossa simbologia maior aqui. Essa essência Po, ela relaciona-se à introspecção. A introspecção é um atributo cognitivo relacionado ao autoconhecimento. A introspecção, ela está diretamente ligada a você buscar dentro de você ferramentas, informações capazes de produzir o entendimento das coisas. Então, a introspecção, ela está diretamente ligada a um seguinte exemplo. Isso tudo está relacionado ao processo psicoenergossomático. A introspecção, ela está diretamente ligada à condição onde você vê eu falando aqui sobre maconheiro, e você, com a sua inteligência, traz esse raciocínio para dentro de você, associa ideias para saber se realmente eu estou falando a verdade, se realmente o meu tom de voz é correto, se realmente eu estou falando algo que você possa acreditar. Quer dizer, você conseguirá então formular uma opinião a partir da minha opinião, só que você passará pelo seu crivo. Você olha para dentro, você busca dentro, introspecção, associa ideias que você tem e você tem uma conclusão final. Então você traz a informação para dentro, associa ideias, cria uma outra informação que agora é sua e depois exterioriza isso. Então o que você tem que fazer? Você tem que entender que a introspecção, ela é um atributo relacionado a uma essência energética que provoca ou produz troca, interação. Troca, interação. A troca e a interação está diretamente ligada à limpeza, à desintoxicação. Quando um vírus vem, um vírus filha da mãe, ele vem lá da China e adentra a minha estrutura, a minha mucosa, e vai para o meu pulmão, e ali se liga um receptor de angiotensina, que é o 2, e já diminui a produção ou alerta para a produção de hormônios vasopressóricos. Ao mesmo tempo, esse hormônio adentra a minha estrutura, monta em cima das minhas células ciliadas pulmonares, que dependem do Yanti para funcionar, então já começa a ficar com falta de ar. Depois ela entra nas células mucosas para poder adentrar e fazer mal para os pneumócitos 2. Para quem não sabe, os pneumócitos 2 são células tronco pluripotentes, capazes de produzir líquido surfactante. Então, quando eu altero a produção de líquido surfactante, começa a vir a angústia respiratória, começa a vir um processo de perda de complacência. Então, os alvéolos não trocam, os alvéolos deixam de trocar, e a dificuldade de fazer troca intoxica o ambiente que mentalmente já está intoxicado pelo mesmo mecanismo que eu expliquei da introspecção. Então eu faço uma associação de acontecimentos fisiológicos com uma associação de acontecimentos
conscienciais para agora vocês entenderem que o próximo alvo é o intestino, caralho. O próximo alvo é o intestino e silenciosamente a bosta desse coronavírus chinês vai adentrar a sua mucosa intestinal, vai matar todas as bactérias positivas e essas bactérias então vão ficar igual o zumbi, as outras que sobram. Oh, mestre, 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 mestre. E aí, quando passa a quarentena, você já tá reclamando mesmo, você vai passar a vida inteira reclamando, e essa reclamação, produzida por uma situação chamada insatisfação, impedirá você de fazer o movimento introspectivo que eu falei. Então você para de trocar ideia com as pessoas e você começa então a ser contaminado por você mesmo a partir do momento em que nós não percebemos o que pensamos. É a mesma identidade do povo chinês. O povo chinês não tem culpa do vírus. Eles são vítimas como nós. Contudo, quem é o culpado é o governo chinês, obviamente. Então, meus amigos, existe formas de nos defendermos disso. A primeira delas é começar a entender a sua forma de pensar, é começar a entender que nós dependemos de um intestino saudável para pensar de forma tranquila. E também entendam, isso vai doer às vezes em você, isso vai doer em você, mas é assim que a gente cresce. Preste atenção, prestem atenção, prestem atenção. Nós não temos que trabalhar com otimismo. Não há otimismo no meio de uma guerra dessa. O que há é uma ideia racional. Por quê? Porque todos os livros e histórias que eu li de prisioneiros que se juntavam num campo de concentração, aqueles otimistas eram os que menos resistiam ao golpe da prisão, ao golpe do isolamento. Não temos que ser otimistas, temos que ser realistas. E a realidade nesse instante, que para quem está aqui, é tomemos conta do nosso intestino, esqueça qualquer outra coisa. Para isso, eu sempre receitei, isso está escrito inclusive aqui nesse livro que eu escrevi com Lohane, nesse livro que eu escrevi com Lohane, que é minha esposa, eu sempre receitei. É simples, não tem erva chinesa, não tem nada, eu não uso erva chinesa, ainda mais nesse momento eu não uso erva chinesa, nada que vem da China me importa, me interessa. O que me interessa agora é cebola e alho. Cebola e alho. Você vai consumir cebola e alho. Cebola e alho, porra. A cebola e o alho são os principais probióticos que existem na natureza humana. Natureza humana que eu digo assim, a natureza, né? Humana porque a gente consome. Então, os probióticos, eles vão fortalecer sua flora intestinal. E já que você não tá beijando mesmo, xuxa ar na sua boca, que não pode beijar, porque senão vai pegar o bosta do coronavírus. Brincadeira. Você vai fazer um bife, se você é carnívoro, se você come carne, se você não é vegetariano, ou se não, você vai fazer uma salada, vai botar alho, vai fritar com azeite. Ai, professor, não pode fritar com azeite, porque vira colesterol. Gente, isso tá ultrapassado. Isso tá ultrapassado. Já tem o quê? 6 anos que eu dou um curso de fito e lá eu falo das pesquisas que mostraram que o azeite ficou sendo frito durante 14 dias e não houve nenhuma transformação de colesterol. Então você frita o azeite, frita a cebola e o alho no azeite e come na sua couve, come no brócolis. Por que couve e brócolis? Porque a couve e o brócolis são os principais alimentos que vão alimentar o pulmão. Vão alimentar o pulmão. A kombucha é maravilhosa, a kombucha é maravilhosa. Lohane deve começar a fazer kombucha e distribuir para os velhos aqui do bairro, entendeu? A kombucha é maravilhosa, então preste atenção. Alho e cebola. Alho e cebola, somente isso. O resto, posso fazer no chá, não sei o quê. Gente, eu vou sempre falar para vocês, ensinar vocês aquilo que eu faço. O que eu faço é isso, alho e cebola na comida, brócolis e couve, que são os 2 principais alimentos para o pulmão, e água de coco. Embora essa água de coco não seja ideal, porque ela é uma garrafa, ela não é do coco, mas aqui em Foz não tem, então eu tenho que usar com o que eu tenho. Então, preste atenção, a primeira coisa, eu vou repetir alguns conceitos do meio da aula para cá, para vocês entenderem. Atenção todo mundo aqui, eu não uso kefir, então eu não sei, eu não posso afirmar nesse momento de quarentena se o kefir é bom ou ruim, eu não posso, eu só posso ensinar aquilo que eu faço. Então preste atenção, atenção aqui comigo. A primeira linha de defesa, chamada linfócitos T, ela está diretamente
relacionada a tudo isso que eu estou falando para vocês. Eu tenho um estudo ainda não publicado de associação de ideias da nossa energia ancestral com as bactérias do intestino, as bactérias intestinais. Então, se eu quero saber do meu intestino, se eu quero saber da minha imunidade, eu tenho que saber do meu intestino. Não só da função intestinal. Você não tem que preocupar da função intestinal agora. Você tem que preocupar em saber que esses linfócitos T são agentes imunológicos produzidos diretamente pela energia ancestral. E essa energia ancestral poderá estar debilitada se caso esse vírus entrar. Como ele é muito forte, ele vai entrar até naquela pessoa extremamente saudável. Essa é a minha opinião. Contudo, quando ele adentrar seu intestino, naturalmente, em paralelo, você já está pensando negativo. Por isso eu estou dizendo a vocês, comecem a perceber os seus pensamentos, comecem a perceber o nível de autoconhecimento que você tem, já que nós estamos dependendo de uma quarentena para sobreviver hoje. Então, em respeito aos nossos profissionais que estão hoje dentro do front de batalha, que estão nas UTIs, que estão tratando as pessoas, em respeito aos policiais, ô maconheiro, se você não gosta, aos policiais que estão arriscando as suas vidas para poder deixar a gente seguro dentro de casa. Por quê? Porque nós não temos condição de nos defender se não for por eles. Porque no Brasil não pode ter arma. Eu não gosto de arma, mas mesmo assim a gente entende o sistema. Então, em respeito aos policiais, em respeito às pessoas que estão agora fazendo comida para vender aquelas que não têm condição de fazer. Parabéns, policial. Parabéns. Parabéns. Se precisar de alguma coisa, o senhor tem prioridade da minha lista. Quem tá falando aí que é policial. Se precisar de alguma coisa, o policial tem prioridade da minha lista, como também as pessoas que estão no front de batalha têm prioridade da minha lista de ajuda. Eu já tô com cheio de gente no direct pedindo ajuda. Então, essas pessoas, em respeito a elas, nós dependemos, nós temos que fazer aquilo que a gente sabe. Vamos trabalhar. Eu estou ensinando vocês o que eu faço. Eu não sei de mais nada que vocês estão me perguntando. E não vou falar, tá? Não sei do que eu faço. Não sei. Eu não sei do que eu não faço. Então vamos lá. Eu não sei. Ó, eu quero dizer a vocês, principalmente. Alho e cebola é o que vai nos ajudar nesse momento. O resto eu não sei. Então, eu não sei. Não precisa nem me perguntar. Eu não sei. Eu não uso kefir, conheço, é bom, mas eu não vou falar nada sobre isso. Eu quero ser simples e pragmático. Técnico. Alho e cebola frito no azeite e vai colocar com couve e com brócolis, que são 2 alimentos relacionados ao seu pulmão. Você fortalecerá a sua imunidade. Mas ao mesmo tempo, você precisa lembrar de como você pensa, você precisa cultivar a sua pensenidade, você precisa entender que quando começar a vir pensamento de insatisfação, que é natural a partir do 4º, 5º dia de quarentena, é natural, você tem que lembrar que isso vai aumentar a sua afinidade pelo problema. Você tem que saber que isso está, ou será uma porta de entrada para que esse vírus continue em você. Não adianta você aí achar que isso é teoria da conspiração, que as pessoas estão assustadas. Nós temos que estar assustados, porque é apenas dessa forma estressada ou estressora que nós vamos agir. E nós temos que parar de ser irresponsáveis e sair para a rua. Então eu vou citar aqui uma coisa que eu li ontem e tem muito sentido. Um infectologista italiano está denunciando que o grande problema da Itália, além das pessoas idosas, foi um jogo entre Atalanta e Valência. Esse jogo, Atalanta e Valência, aconteceu pela Champions League no dia exato, que foi aqui para nós ontem. Ontem começou, e até quarta-feira esse dia nós estaremos num momento de curva perigosíssimo. E o jogo... deixa eu pegar meu carregador aqui. E o jogo da Itália, o jogo da Atalanta e Valência pela Champions League, Atalanta e Valência pela Champions League, reuniu 45 mil pessoas em Milão. Essas 45 mil pessoas saíram de uma cidade chamada de Bérgamo
Bérgamo é uma cidade com 170 mil pessoas e é o foco da doença. Os italianos, 45 mil pessoas de Bérgamo, moram em Bérgamo, saíram, possivelmente todos contaminados, porque o vírus na Itália começou em Bérgamo. Todos contaminados, foram para um estádio de futebol, se juntaram a mais 4 mil espanhóis. Hoje a Itália está morrendo. O norte da Itália está morrendo. Os espanhóis estão tendo agora 1.000 casos por dia, cara. Então, quando falam para mim que não há um vírus chinês e não há uma intenção de matar, você pode até acreditar nisso, mas há uma negligência muito grande porque as pessoas deixaram de se estressar por algo importante. Nós deixamos de nos estressar por algo importante, os italianos deixaram de se estressar por algo importante, porque se tivessem feito isso antes, isso talvez poderia ser evitado. Poderia. É uma ideia, porque tem que fazer o que aqui no Brasil? Quando ficaram sabendo dessa hipótese, tranca o estádio, caralho. E a Rússia, como bem a Elizabeth fala, a Rússia, a Lohane me trouxe ontem, a Rússia está com 240 casos. Por quê? Por que a Rússia tem só 240 casos? Vamos estudar história, vamos estudar geopolítica e vamos estudar política para saber. Eu não vou responder por aqui. O que eu quero dizer a vocês é que o pico no Brasil começou ontem de contágio e termina quarta. Se nós ficarmos em casa respeitando tudo que os órgãos responsáveis competentes falam, você não colocará em risco a vida das outras pessoas. E você que está aí e é contra a vacina, você que está aí que é contra o governo atual, você que está aí é a favor do que você pensa que seja, não tem problema, eu não me incomodo, mas fique em casa, jovem. Fica em casa. E você que é saudável, é jovem, 18 anos, tá aí sem fazer nada, vai você na padaria, coisa que você nunca fez na vida. Põe uma máscara na cara e vai você. Entende? Entende? Então, eu não vou vacinar, Gente, para! Em 1906, o povo falou que não ia vacinar, a varíola disparou e a varíola tá voltando, o sarampo tá voltando. Poxa, você não tem amor no seu filho, não? Eu não tenho filho, então o dia que você tiver. A fronteira aqui tá fechada, velho. Não passa ninguém, não sai ninguém. Então vamos lá, presta atenção de novo. Eu tenho uma linha de frente no pulmão que vai atacar o coronavírus. Só que esse coronavírus, a depender da sua força imunológica, ele vai dissolver essa linha e vai descer pro intestino e não vai dar sintoma. No momento que você fortalece a sua imunidade com o que eu estou falando, você fortalece seu intestino. Só que agora vem uma outra coisa. É importante entender que o consumo excessivo de açúcar, glúten e lactose poderá ofender seu intestino. Então, talvez, consumir o gengibre, que é o que eu vou falar agora, não vai adiantar. Não vai adiantar. Entenderam? Então, você tem aqui a partir dessa aula, você tem de mim 2 coisas para fazer bem técnico e bem fácil e bem simples. É alho, cebola, que vai fortalecer a sua imunidade a partir do intestino. Esses dois alimentos possuem substâncias químicas, como por exemplo o dióxido de enxofre, que se transforma em agentes probióticos dentro do seu intestino e eles fortalecerão as bactérias que estão ficando meio zumbizadas. Essas bactérias que estão zumbizadas, elas ainda são bactérias recuperáveis, porque a grande maioria já morreu. Mas você não terá sintomas. O principal sintoma é o mental, mas você começa a ter intestino preso. Mas como você é sensível a ter intestino preso, é sensível à constipação, qualquer situação que estressa vai te dar constipação, é natural, você não vai perceber que aquilo ali seja um vírus ou algum problema. É natural. Então, você tem que saber que vigie os seus pensamentos, começou a reclamar demais, comece a entender que é necessário olhar seu intestino, fortalecer sua imunidade e, principalmente, faça, se você é acupunturista, acupuntura. Faça acupuntura. Primeiro linha de sintoma pós-acupuntura, que aquelas que eu passei, é diarreia. Ou alteração na consistência das fezes. Isso para mim é um bom sinal.
Isso para mim é um bom sinal. Contudo, eu não posso afirmar que o vírus está sendo eliminado, eu não posso afirmar que isso cura coronavírus. Não. Eu estou fazendo apenas a minha parte daquilo que eu sei, daquilo que eu faço, daquilo que eu ensino. O resto, as conclusões, elas não são minhas e nem estão aqui, e nem escutarão aqui nesse momento conclusões. Só depois que passar a gente pode analisar os fatos. Contudo, eu tenho várias pessoas que estão dentro do Masterclass, que são os meus alunos, que eu tenho contato direto e constante, estão me ajudando pra caramba a desenvolver um tipo de combinação para que essas combinações façam efeito. E agora, o meu objetivo é no front de batalha, é ali na enfermaria, é ali na UTI. Se caso a pessoa puder fazer aurículo, quem está aqui me escutando está na UTI, você pode fazer aurículo aí? Pode. Pega a semente e você vai colocar nos pontos que estão no meu feed. Você vai lá no meu feed e coloca. Se você tiver dúvida, me chama no direct. Tá? A prioridade é para vocês. E outra, se você pode fazer acupuntura aí, você também vai ali no meu feed, vai procurar um post que é recente sobre imunidade. Você vai lá. Infelizmente, talvez não poderá usar moxa. Infelizmente, porque a moxa será um artifício extremamente positivo nesse momento, porque através desse calor e através da Artemisia, eu fortaleço a minha imunidade no sentido geral, principalmente a moxa no VC8. Então, vão lá, olhem, se tem dúvida, me chamem no direct. Mas não tem segredo. Eu garanto a vocês, no meu feed, tá, galera? Eu garanto a vocês, eu só tenho mais 1 minuto e meio. Eu garanto a vocês que o meu pessoal aqui do Masterclass está usando e está funcionando. Eles estão usando nas famílias e está funcionando. O que me importa aqui, deixar esse recado para vocês é fortaleça a imunidade do intestino, ou a partir do intestino com alho e cebola, e fortaleça a imunidade geral com o gengibre. Não venha com essa que o gengibre aquece o estômago ou faz aquilo. Coma o gengibre cru e vai pro sol. Toma sol todo dia. Eu virei essa semana, durante essa linha de horário, para a gente conversar e passar para vocês a minha rotina de trabalho, como eu faço para poder me livrar dessa condição que será o grande problema a partir do 5º dia, que é a tendência à reclamação, a tendência à insatisfação, pelo simples fato de que a gente começa a ficar repetitivo, a gente não pode sair de casa, começa a ficar um pouco panicado. Então, a partir de amanhã, que é segunda, eu estarei nessa faixa de horário falando para vocês como a gente cria uma rotina útil, que a gente pode nos blindar desse processo que está acontecendo. Mas eu já te dou uma ideia. Parem de assistir notícia de coronavírus de fontes que vocês vão ficar panicados. Aqui você pode até ficar panicado, mas é para tomar atitude, porque eu te mostro o problema, mas eu te dou a solução do problema. Agora vamos lá, entendam. Hoje à noite eu começo o curso gratuito de acupuntura. Hoje às 8 horas eu começo o curso gratuito de acupuntura para nós estarmos juntos mais uma vez. Tchau, gente.